Para entendermos filiação, a gente precisa fazer um exercício mental e um exercício de fé. Exige da gente um certo esforço na compreensão. Por que eu digo isso? Porque aqueles que têm uma figura paterna presente, que tem pai, mãe, que cuida, que zela, que dá carinho, que provê ali as necessidades e que está o tempo todo orientando, dando feedbacks e torcendo pelo sucesso. Tem as pessoas também que não têm essa figura paterna, não tem referência nenhuma de paternidade, não teve nenhum tipo de cuidado, de zelo, não teve ninguém apoiando, ninguém orientando, ninguém torcendo a favor. Tanto um quanto o outro precisam exercitar-se para não atribuir a Deus qualquer tipo de falha ou acerto humano, de sorte que aquele que foi criado em uma família completa, que teve referência paterna, não pode incorrer no erro de atribuir Deus à bondade humana, porque às vezes o seu pai ele foi um pai super protetor e que te deu além do que você precisava, além do que você merecia. E às vezes você o outro extremo, você não teve ninguém presente na sua vida que simbolizasse algo próximo de paternidade, e você é escasso e carente disso, e às vezes você vai querer atribuir a Deus isso, essa falha e essa carência. Eu quero te falar que Deus ele está acima de qualquer referência humana. Cristo deixa isso bem claro, que Deus ele está acima de qualquer referência humana. Ele faz um paralelo, trazendo na memória do povo de sua época a referência do pai humano, mas para exemplificar que Deus está acima disso, ele fala: vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste vos abençoará. Então, ele nos usa como um parâmetro, mas ele sempre diz que Deus está acima disso. E é sobre isso que eu queria falar nessa segunda parte de filiação. De que você tem um pai que você precisa conhecê-lo. Ninguém pode descrever Deus se não andar com ele. Ninguém pode descrever essa paternidade se não tiver usufruído dela, se não tiver vivendo essa filiação. Jesus ele o tempo todo nos ensina a buscar ao Pai, o tempo todo ele nos ensina a buscar construir esse relacionamento de intimidade com Deus e de vê-lo como nosso Pai. Se você olhar nos evangelhos, o tempo todo Jesus chama Deus de Pai, porque eu vim fazer a vontade do meu Pai, porque o Pai me enviou, porque compete ao Pai. Então o tempo todo Jesus está dizendo Pai. Ele só chama o Pai de Deus na cruz quando por um momento Jesus ele se sente desamparado. Então ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? E foi a única vez que vemos no Evangelho Jesus chamando o nosso Pai de Deus. Então era claro para Jesus essa filiação, porque quando ele foi batizado ele ouviu dos céus o próprio Deus dizendo: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. E depois no Monte da Transfiguração também Jesus ouve a mesma frase: este é o meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi-o. Então isso era muito claro, muito óbvio para Jesus, essa paternidade. E Jesus ele gasta os seus dias aqui na terra justamente nos ensinando a enxergar com a mesma ótica, a ver Deus como nosso Pai. Os judeus de sua época não compreenderam e eles falaram para Jesus: não, nós temos por pai Abraão, porque eles tinham essa referência humana desse patriarca. Então eles tinham essa referência de sua origem para eles era em Abraão,
que pela Bíblia é chamado de pai da fé, porque foi o primeiro que foi chamado a exercer fé. Mas Jesus fala que a referência deles estavam erradas. A nossa referência não pode ser humana, a nossa referência ela tem que ser celeste. Nós temos que aplacar as nossas frustrações, deixar de lado as nossas experiências ruins e partir para uma nova experiência. Para quem já é crente, para quem já teve uma experiência com Jesus, está ouvindo esse áudio, para você é mais fácil porque você já provou desse amor e você só precisa se arrepender dos seus pensamentos errôneos e das suas convicções equivocadas e se ajustar a esse padrão. Para você que nunca teve um contato com Jesus, você nunca teve um contato com Cristo, você nunca se alançou a Ele, o seu exercício tende a ser um pouco maior porque você está vivendo algo novo. E eu estou aqui como testemunha viva da grandeza que é você se lançar nessa nova experiência, de você conseguir enxergar Deus como teu Pai e entender que quando a Bíblia diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, lá no Salmo 23, o salmo mais conhecido do mundo, ali também é um cuidado paterno. Apesar da palavra lá estar pastor, você pode trocar aquilo por pai. O Senhor é o meu Pai e nada vai me faltar. Porque foi assim que Deus se manifestou desde a fundação do mundo. Ele vinha na viração do dia ter com Adão, para ter ali um feedback, um relacionamento de pai e filho. Ele faz isso com Abraão, ele faz isso com Isaac, faz isso com Jacó, faz isso com Davi, faz isso com Moisés. Ele faz esse tipo de relacionamento com todos, porque ele é esse Deus Pai. E o tempo todo você vê Deus cuidando e zelando do povo de Israel como um pai. E Jesus ele veio na terra e ele já tinha isso muito claro. Ao ponto de ele falar: Israel, quantas vezes eu quis abraçar vocês como a galinha junta ali os pintinhos. Isso é um zelo paterno. Então você precisa tirar os olhos da sua situação atual, tirar os olhos da sua miséria, da sua mazela, das suas circunstâncias desfavoráveis e elevar os seus olhos para Deus como essa figura paterna, alguém que está presente e não ausente, alguém que está perto e não longe, alguém que está te contemplando o tempo todo. Deus te contempla e você precisa entender isso para que a sua visão ela se ajuste ao divino. Entenda que Deus está o tempo todo nos contemplando. É bobagem nossa achar que Deus vibra apenas nas nossas conquistas e está conosco apenas quando tudo dá certo. Engano seu, Deus ele também te contempla nos dias de trevas, no seu pior dia. Deus te visita no estupro, Ele te visita no abuso, te visita quando os seus direitos são violados, quando você é humilhado, quando você perde um parente, perde um pai, uma mãe, um irmão, um filho. Deus te visita nessa dor porque Ele está o tempo todo contigo. O próprio Jesus fala: eis que estarei convosco todos os dias até o fim de todas as coisas, ou como diz a versão bíblica, até a consumação dos séculos. Então Cristo ele está contigo todo o tempo. Então você só não o busca porque você não quer, ou porque você não entende, ou porque você ainda não se ligou, se atentou para isso. Mas Ele está presente todo o tempo. Deus ele está contigo todo o tempo. E Ele está te orientando, te livrando dos males e te colocando no caminho que você deve andar. Agora, se você despertar a sua mente para essa verdade que eu estou te dizendo, se você se despertar para essa filiação, você entende que junto com essa filiação vem junto alguns direitos, porque todo filho ele tem direito àquilo que o pai tem, e o próprio Jesus nos explica isso. Ele fala que enquanto o herdeiro ele é menino, ele não se difere do servo. O servo é quem é o empregado. O empregado, por mais que ele esteja dentro da casa, ele não tem direito de usufruir daquela casa. Ele é empregado
mas as coisas que estão ali não são dele. É de um patrão, é de uma outra família. Ele trabalha com tudo aquilo, mas nada daquilo é dele. O filho não. O filho, ele também está na casa, mas tudo que está na casa é dele. Consegue alcançar isso? Eu estou te dizendo que você tem vivido como um empregado, como um servo, como alguém que tem muito o que fazer nessa terra e que às vezes até ignora o próprio Deus, porque você acha que Deus é um ser muito distante, muito intocável, muito inatingível, e que Ele criou tudo e sumiu para a sua galáxia e te deixou aqui com várias coisas para cumprir. Você é um empregado e distante do patrão ainda. Eu quero derrubar essa visão na sua vida em nome de Jesus. E eu quero te dizer que Deus é um Pai próximo e que você também já está na casa dele. Você está dentro, você tem direito de usufruir tudo que o Pai tem. Jesus fala que a palavra de Deus fala que nós somos herdeiros de Deus. Ou seja, tudo que Deus tem é direito nós também tê-los. Somos co-herdeiros com Cristo, ou seja, herdeiros junto. Ou seja, tudo que Cristo herdou, nós também temos direito, porque na nova aliança, a aliança que foi feita no sangue de Jesus na cruz do Calvário, Ele nos deu esse direito de sermos feitos filhos de Deus. E se você é filho, amado, você é tal igual a Cristo. Isso quem nos fala é o apóstolo João nas suas cartas, que tal qual Cristo é, nós também o somos neste mundo. E se você entender isso, isso vai quebrar muitas limitações na sua vida. Você sofre porque você desconhece o poder que você tem na sua palavra. Se você disser a um monte, erga-te e lança-te, isso disse Jesus, e não duvidar no seu coração, assim fará. Sabe por que a sua vida está da forma que está? Porque você desconhece o poder que você tem. E esse poder foi te dado justamente devido a essa filiação. Justamente porque você tem uma natureza divina. Você é um ser que nós chamamos de tricotômico. O homem ele é tricotômico. Ele é um espírito, ele tem uma alma e ele habita num corpo. Então é espírito, alma e corpo. Você é dividido em 3 partes. Assim como Deus, ele é triuno, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa triunidade, essa divindade que se apresenta em 3 formas, que é 3 em 1, né, que é esse grande mistério, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele nos criou de igual modo, dividido em 3. Então você é um espírito que possui uma alma e habita num corpo. A sua alma é a central das suas decisões. É você quem controla. Você tem essa alma que controla as suas decisões, mas você mesmo é o espírito. Lembra que eu falei no primeiro áudio a respeito da nossa origem, que Gênesis 1:26 fala que Deus formou homem e mulher, mas ele só faz o boneco no capítulo 2, verso 7, que ele cria ali do pó da terra um boneco e ele sopra nas narinas e o homem passa a ser alma vivente. Então você é espírito que habita num corpo e tem uma alma. O corpo é essa matéria que te permite interagir nesse mundo tridimensional. Você é dividido em 3 partes porque você é tridimensional. Então vivemos nessa esfera tridimensional. Mas eu quero te falar que existe uma 4ª dimensão, é a dimensão espiritual, é a dimensão do espírito, é a dimensão onde os anjos habitam, onde Deus está, onde tudo existe, onde tudo está pronto. E a oração é o elemento que traz dessa 4ª dimensão para a 3ª dimensão. Quando você está em apuro, que você ora, que você pede a Deus algo, você está tirando da 4ª dimensão e trazendo para a 3ª dimensão. Você está tirando da dimensão do espírito, trazendo para a dimensão física. Isso é um mistério. E o que isso tem a ver com filiação? Você precisa entender isso, porque o teu pai ele é espiritual.
Deus é Espírito e importa que aqueles que o buscam entendam que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então Deus é Espírito, você só pode se relacionar com Ele no Espírito. A questão é que você pode ter o seu espírito adormecido ou até estar com o seu espírito morto. Você precisa ser vivificado e você só pode ser vivificado pelo poder da palavra. É o que eu estou dizendo, eu estou pregando para você e por essa palavra que eu estou pregando, você pode estar sendo vivificado agora, você pode estar sentindo o seu coração queimando agora e é uma ação do Espírito isso. Porque a palavra de Deus tem esse poder de nos vivificar, tem esse poder de nos trazer vida, tem esse poder de nos purificar. Jesus fala para os seus discípulos, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. E você precisa se levantar de onde você está e dar uma virada na sua história. Você não pode aceitar mais essa vida medíocre, essa vida vazia, essa vida que está longe da vida de um filho de Deus. Você pode olhar para Jesus e você vê que Jesus não teve falta alguma. Ele era pleno em tudo que ele fazia e ele cumpriu cabalmente o propósito que Deus determinou para ele, que foi nos reconciliar novamente com Deus. Então você já está reconciliado com Deus, você só precisa andar nessa aliança. Procure um pastor, procure um mentor cristão que vai te orientar nessa jornada. Se você se identificou com isso que eu disse, se você queimou no coração isso que você ouviu, eu te oriento a procurar alguém que já tem experiência para você andar junto e você aprender. Leia a Bíblia, vai nos evangelhos, comece pelo evangelho de João, é um evangelho fantástico, é um evangelho que vai tratar muito a respeito disso. Depois você vai para as cartas que ele escreve, primeira, segunda e terceira carta de João, você vai ver ele falando também a respeito de filiação, para que você viva em plenitude essa vida extraordinária que Deus te deu. É um privilégio você estar vivo e você pode mudar a sua história e a história da sua família a partir desse novo entendimento, esse novo conceito. Não abra mão disso. Você é um filho de Deus e o diabo tem conspirado contra a sua vida, tem tentado impedir que essa verdade chegue até você. Mas em nome de Jesus, essa verdade te alcançou hoje. Então você pode viver coisas inimagináveis e extraordinárias. Receba em nome de Jesus essa palavra.